Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a gente vai dar continuidade ao que a gente já falou um pouquinho na nossa última live, né? Que é sobre o que aconteceu, quais foram as transformações que ocorreram aí no Brasil com a chegada do rei e da sua corte. As transformações elas aconteceram principalmente no Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil. Então, com a chegada da corte portuguesa, o rei ele procurou adequar a cidade do Rio de Janeiro às condições que eles tinham lá em Portugal. E com isso foram criadas várias instituições. Vou trazer para vocês algumas dessas instituições que mais se destacaram. E a primeira delas, que existe até os dias de hoje, muitas delas existem até os dias de hoje, é o Banco do Brasil, que foi então o primeiro banco do país. E ele trouxe o Banco do Brasil para administrar principalmente os gastos do Estado. A imprensa régia, ele trouxe a primeira imprensa com a finalidade de imprimir o primeiro jornal oficial do país, que era a Gazeta do Rio de Janeiro. Trouxe também instituições de ensino superior, destinadas principalmente para os jovens da elite. Essas instituições de ensino superior, na verdade, elas foram totalmente destinadas para a elite que, junto com a corte do rei, vieram muitas famílias com filhos pequenos. Com o passar dos anos, esses filhos cresciam, óbvio, se tornavam jovens, e as famílias, às vezes a família toda, outras vezes somente os jovens, eles tinham que voltar para Portugal para poder completar, terminar aí os seus estudos. Então, com essa demanda de gente saindo de Portugal, saindo do Brasil, e alguns deles não retornavam, e também algumas famílias preocupadas com esses jovens, porque alguns conflitos ocorriam na Europa, né? A gente vai ver mais para frente, esses conflitos que estavam acontecendo. As famílias ficavam um pouco preocupadas. Então, com isso, houve aí a necessidade de trazer o ensino superior para o Brasil. O Jardim Botânico, que deu origem aí a um jardim com diversas espécies de vegetais de todas as partes do Brasil. Todas as espécies encontradas no Brasil tinham espaço dentro do Jardim Botânico. A Biblioteca Real, que hoje é conhecida como Biblioteca Nacional. E até os dias de hoje, no acervo da biblioteca, a gente encontra algumas obras trazidas de Portugal. A Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que hoje em dia se chama Escola de Belas Artes, onde o rei contratou um grupo de artistas franceses para coordenar esse trabalho. Entre esses artistas estava o Debré, que para mim é o cara mais top das galáxias, porque ele retratou o Brasil, as pessoas que ninguém vê, por quê? Todo mundo acha interessante a vida do rei, acha interessante a vida dessa sociedade elitizada. O Debré não. O Debré, ele pintou escravos, ele pintou famílias menos abastadas, e as obras do Debré são bastante interessantes até os dias de hoje. Essas medidas que o rei trouxe, elas contribuíram para transformar a cidade. No entanto, as pessoas que mais se beneficiavam era a população elitizada, que passou a ter acesso, por exemplo, às instituições de ensino superior, e boa parte da população brasileira continuou vivendo nas mesmas condições precárias que eles tinham. Muitos brasileiros no período eram inclusive analfabetos. Então,
O fato da cidade do Rio de Janeiro se tornar a capital do reino, ela traz aí oportunidades de trabalho. E isso atrai várias pessoas para várias regiões do Brasil, não só para o Rio de Janeiro, mas para várias regiões do Brasil. E muitas dessas pessoas vêm de Portugal. Essa migração, ela promoveu um crescimento repentino da cidade e, consequentemente, aumentou o número de estabelecimentos comerciais para atender à necessidade desses moradores, ou seja, as cidades elas começam a se transformar em grandes centros urbanos. A presença da corte, ela também influenciou os hábitos do cotidiano dos moradores, do dia a dia dos moradores do Rio de Janeiro. Entre entre as coisas que mudaram, entre as coisas que foi influenciada, a moda ela passou a ser baseada nos costumes franceses. Antes, a moda brasileira, ela era originalmente baseada nos costumes ingleses. Com a chegada da corte, as pessoas, principalmente da elite, passaram a se influenciar pela moda francesa. Só que essa moda, galerinha, ela não fez muito sucesso no Brasil por causa do clima brasileiro. Então, as pessoas até se vestiam dessa forma publicamente. Porém, há relatos, principalmente em diários das mulheres brasileiras que viviam nessa época, que elas não se vestiam assim no dia a dia em casa, mas se vestiam assim apenas em locais públicos mesmo. Em casa, eles não se vestiam dessa maneira por causa do calor, que é algo do nosso país. No início do século XIX, Portugal enfrentava um momento de crise. Era uma crise tanto econômica quanto política. E era principalmente por falta a crise política, era por causa da falta de autoridade portuguesa dentro do próprio reino de Portugal. Já que, vamos pensar da seguinte forma, o rei, o João VI, ele estava no Brasil. E lá em Portugal, ele veio para o Brasil, né, fugindo, digamos assim, do Napoleão. E lá em Portugal, quem ficou para guerrear com Napoleão e expulsou as tropas do Napoleão das terras portuguesas foram os ingleses. E isso gerou aí um certo conflito. Por quê? Oficialmente não, efetivamente, não oficialmente, mas efetivamente, quem comandava o reino era um inglês, não era um português, era um inglês. E a crise econômica, ela existia principalmente por causa das percas de lucros que os portugueses tinham com o monopólio do comércio brasileiro. Uma vez que o rei está no Brasil, grande parte do lucro fica dentro do próprio Brasil, inclusive para manter as instituições que o rei havia criado. Então, por causa dessas crises, desses conflitos, principalmente o político e o econômico, existiam outros conflitos sociais também, por exemplo, mas o grande impacto era o político e o econômico. Então, por causa disso, ocorreu o que se chama de Revolução do Porto, em 1820, liderada principalmente por militares e por comerciantes. Olha só, político e econômico. Então, eram comandadas essas revoluções por militares e, óbvio, comerciantes. Essa revolução, ela era uma tentativa de resolver algumas dessas questões, principalmente a questão política.
que apoiava a volta de Dom João para Portugal e defendia, para resolver essa questão política, eles queriam que o Dom João voltasse para Portugal. E para resolver essa questão econômica, eles defendiam que o Brasil deveria voltar ao status de colônia. Então essas eram as principais questões aí da Revolução do Porto. Então, pressionados, as autoridades portuguesas instituíram a Junta Provisória. Essa assembleia era formada por representantes políticos portugueses. E em 1820, essas autoridades portuguesas, pressionadas pelos revolucionários, decidiram convocar a corte. E nessa ocasião, nessa assembleia, ela reunia, no Brasil, ela reunia deputados tanto portugueses quanto brasileiros. E ela se reuniu para elaborar uma constituição que deveria ser seguida por todos os habitantes do reino, inclusive pelo rei. Então eles querem fazer propostas aí que vão beneficiar toda a população e vão impor algumas restrições e algumas ordens também para o próprio rei. Então, vamos discutir aí um pouquinho algumas propostas dessa corte. Os deputados portugueses, eles queriam que o Dom João ele voltasse para Portugal e defendia que o Brasil se tornasse novamente uma colônia de Portugal. Os deputados brasileiros, por sua vez, reivindicavam uma maior participação nas medidas políticas do Brasil. E eles não defendiam que o Dom João deveria voltar. Eles defendiam uma monarquia dual com sede em Lisboa. Teria a sede, seria em Lisboa, mas o Brasil não voltaria a ser colônia, continuaria sendo um país com essa monarquia dual. Ou seja, são propostas diferentes que são concorrentes, eles não querem a mesma coisa. E isso, óbvio, gera conflitos. Então, os deputados portugueses, eles pressionavam tanto o João VI e para que ele voltasse para Portugal e assinasse essa nova Constituição. Eles queriam reunir o monopólio português sobre o monopólio, ele queria restituir o monopólio português sobre o comércio brasileiro. E ameaçavam depor do trono o João VI, caso ele não voltasse para Portugal. E aí, então, o que ele faz? Em abril de 21, ele e toda a sua comitiva voltam para Lisboa. Só que, para não perder o trono, não dar lugar para que o trono do Brasil seja destituído da sua família, ele deixa o filho mais velho dele no Brasil, que era o Dom Pedro I. E que assume, então, o Dom Pedro I, assume o governo do Brasil como príncipe regente. Só que detalhe, ele é menor de idade. Isso vai dar treta. Calma que a gente vai chegar lá. Então, óbvio que nem todo mundo ficou feliz com o Dom Pedro I no trono. Então, assim, depois que o João VI ele regressou junto com seus deputados para a Corte de Lisboa, alguns deputados, alguns brasileiros começaram a pressionar para que o Dom Pedro ele voltasse também para Portugal, vai para Portugal junto com seu pai. E eles diziam que se ele não voltasse, ele seria acusado de insubmissão.
No entanto, no dia 9 de janeiro de 22, ele recebe um abaixo-assinado com cerca de 8.000 assinaturas que pediam que ele permanecesse no Brasil. Ou seja, a população queria que ele ficasse no Brasil. Quem queria que ele retornasse eram os deputados portugueses. A Assembleia Portuguesa queria que ele voltasse. A Assembleia Brasileira queria que ele permanecesse. Então, depois que ele viu esse abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, ele pensou, então eu tenho o apoio da população brasileira. E oficialmente, publicamente, ele assumiu o compromisso de ficar no Brasil. E esse dia ficou conhecido como o dia do Fico. Então, o dia do Fico é isso, o dia 9 de janeiro de 22, onde Dom Pedro I decidiu assumir publicamente e oficialmente o compromisso de ficar, de permanecer no Brasil. Então, galerinha, essa é a nossa aula de hoje. Agora, como sempre, né, nossa atividade. É uma atividade bem simplesinha, tá lá na página 19 do livro de vocês, módulo 3. O exercício, somente o exercício número 4. O que eram as cortes de Lisboa? Você vai responder. E quais eram as propostas aí da corte de Lisboa, que as propostas que ela tinha para o Dom João VI. Quando vocês fizerem, no livro de vocês tem um espaçozinho para vocês responderem, podem responder no livro, no próprio livro mesmo. Aí vocês vão tirar uma fotinha normalzinha, como vocês já sabem, e publicar para mim dentro do tópico de História, terceiro bimestre. Não publiquem no mural do Classroom, porque no mural eu não vejo, eu não recebo a notificação de que você enviou. O mural, gente, é aquela coisa tipo assim, tipo o corredor da escola. Todo mundo pode passar no corredor. Não importa se você é do primeiro ano, ou se você é do nono ano, ou do oitavo ano. O corredor é livre, todo mundo pode passar. Se você posta no mural, fica essa coisa livre. Qualquer um pode ver, qualquer professor, até mesmo vocês podem ver o que está publicado no mural. Se você posta dentro do meu tópico, automaticamente eu recebo uma notificação e vou corrigir a sua atividade. Se ficar lá no mural, talvez eu não veja. Então, como eu falei para vocês, vocês sabem, a atividade de casa, elas têm um peso bem interessante, 3 pontos. Então, não postem no mural, postem dentro do tópico para garantir aí que eu vou ver a sua atividade, tá ok? No mais, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, estou disponível. Podem me procurar com as suas dúvidas e também anotem. Façam anotações das dúvidas que ficaram nesse vídeo de hoje para a gente responder na nossa próxima live, tá ok? No mais, beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessas aventuras. Temos muitas coisas para ver. É um período brasileiro bastante interessante. E a gente vai ver várias outras coisas que são bem legais aí que aconteceram no Brasil. Então, galera, é isso. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Beijinhos. Fala galera, beleza? Professor Matheus aqui e hoje a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Vamos resolver o número 3, tá? De equações da página 5. Vocês fizeram a número 2, né? E vamos resolver também a número 5 da página 6. Beleza? Então vamos começar, ó. Número 3. Escreva uma equação. Deixa eu pegar aqui, ó. Número 3, página 5. Letra A. Escreva uma equação que represente cada um dos problemas e depois resolva. Letra A. A subtração de 7 do triplo de um número. Então a gente tem o triplo de um número e vai fazer a subtração de 7. Certo? É igual ao dobro desse número. Então é 2x mais 2. Beleza? Então agora a gente tem que resolver. Como é que a gente resolve? Deixa x de um lado
e numeral de outro lado. Então vamos passar o 2x para cá e o menos 7 para lá. Vai ficar 3x. Era 2x positivo. Passa para cá negativo, ó. É igual a 2. Era menos 7, passa para cá mais 7. Beleza? 3x menos 2x dá x. Igual a 2 mais 7 dá 9. Fechou? Simples, né? B. Na letra B a gente tem o seguinte, ó. A adição de uma unidade ao dobro, então, 1 é uma unidade, né? Mais o dobro de um número, x, é igual ao maior número natural de 2 algarismos. Qual que é o maior número natural de 2 algarismos? É o 99, não é? Porque se a gente for para o 100, já fica 3 algarismos. Então, o maior número natural de 2 algarismos é o 99. Então, ficou, ó. Vamos deixar x aqui e vamos passar a numeral para lá, ó. 99 era mais 1, passa para cá menos 1. X é igual a 99 menos 1 dá 98. O 2 que estava multiplicando x passa para cá dividindo, ó. 98 dividido por 2 dá 49. Ok? E a última, letra C, fala assim, ó, a quinta parte de um número, então a quinta parte de um número é ele sobre 5. É igual a esse número menos 12. Então é igual a x menos 12. Tá? Vamos passar o x para cá, ó. Vai ficar assim, ó, x sobre 5 menos x igual a menos 12. Vamos fazer essa continha, ó, x sobre 5 menos x. Como é que a gente faz subtração de fração? Ó, vou fazer aqui, ó, x menos 5 menos x. Aqui é como se tivesse 1, né? Mínimo de 5 e 1 é 5. 5 dividido por 5. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, lembra? X dividido por 5 dá 1. Não, 5 dividido por 5 dá 1. Vezes x dá x. Menos 5 dividido por 1 dá 5. Vezes x dá 5x. Então ficou x menos 5x. Quanto que dá x menos 5x? Eu tenho x, é o positivo. Eu tenho x e devo 5, que é o negativo. Vou dever quanto? Eu ainda vou continuar devendo 4x, não é? Então ficou menos 4x sobre 5. Então aqui, ó, vamos reescrever aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Isso aqui, ó, deu menos 4x sobre 5. É igual a menos 12. Aqui é como se tivesse 1 embaixo, multiplica cruzado, ó. Menos 4x vezes 1 dá menos 4x. Igual a 5 vezes menos 12 dá menos 60. X é igual a menos 60 sobre menos 4. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 15. Então x é 15. Ok? Beleza, vamos para número 5 da página 6, tá? Na número 5, ele fala assim, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ele fala assim, ó. Entre as equações, em qual a solução pode representar a quantidade de veículos em um estacionamento? Justifique. Ó. Primeira equação, 16 menos x igual a menos 8 menos 4x. Vamos resolver, ó. Vamos achar o valor de x. Vamos passar x para cá e numeral para lá, ó. Vai ficar menos x. Menos 4x passa para cá, mais 4x. É igual a menos 8. O 16 passa para lá, menos 16. Menos x com mais 4x, eu tenho 4, que é o positivo. E devo 1, vou ficar com 3x. Igual a menos 8 com menos 16 dá menos 24. Então, x é igual a menos 24 sobre 3. X é igual a menos 24 dividido por 3 dá menos 8. Já viu alguém falar assim, lá no estacionamento tem menos 8 carros? Não, então esse aqui não pode ser número negativo. Beleza? B. 4x menos 12 igual a 2 vezes x mais 7 mais 6. Aqui, ó, a gente vai repetir, né? Vamos fazer a multiplicação primeiro aqui, ó. 2 vezes x e 2 vezes 7. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 7 dá 14 mais 6. Então vamos deixar x de um lado, então vamos passar o 2 para cá e o menos 12 para lá. Vai ficar assim, ó, 4x menos 2x, né, que era positivo, passa para cá negativo. É igual a 14, estava lá, mais 6, e o menos 12 passa para cá mais 12.
Então ficou 4x menos 2x dá 2x. Igual a 14 mais 6 dá 20. Mais 12 dá 32. X é igual a 32 sobre 2, que dá 16. Então, esse aqui pode ser, ó. 16 carros, pode ser. Vamos ver a letra C. A letra C, a gente tem o seguinte, ó. 1 sobre 2 vezes 10x menos 6 é igual a x mais 16. Então, a primeira coisa aqui, multiplicação, ó. 1 sobre 2 vezes 10x dá 10x sobre 2. Menos 1 sobre 2 vezes 6, 6 sobre 2. Igual a x mais 16. 10x dividido por 2 dá 5x. Menos 6 dividido por 2 dá 3. Igual a x mais 16. Vamos passar x para cá, ó. E o menos 3 para lá. Vai ficar 5x menos x é igual a 16. Era menos, passa para cá, mais 3. Então, 5x menos x, 4x é igual a 16 mais 3, 19. Então, x é igual a 19 dividido por 4. Vamos fazer aqui, ó. 19 dividido por 4. Se a gente pôr 5, dá 20 passos, então tem que ser por 4. Dá 16. Fica 3. Tem que pôr um zero aqui e uma vírgula aqui. Por 7 dá 28. Fica 2. Põe um zero aqui, então por 5. Então deu 4,75. Vocês já viram alguém falar, tem 4,75 carros no estacionamento? Não. Então, não pode ser também. Tem que ser a letra B. Por quê? Aí vocês vão justificar. Porque é a única equação que resulta em um número natural. Beleza? Porque quantidade assim de carros tem que ser um número natural. Não existe meio carro, não existe 0,75 carros, não existe carro negativo. Então é isso. Beleza, galera? Então, fechou nossa aula. Vou deixar para vocês aí a tarefinha, tá? Página 7, número 6. Beleza? Fazer e mandar lá no Google Classroom. Beleza? Fechou, galera? Valeu e até a próxima.